4h23. Estamos de volta. O RIC Notícias Opinião atualiza agora as informações do mercado financeiro. Escola. Vamos lá, dólar comercial operando em alta, vendido a R$ 4,82 nesta tarde. O euro também operando em alta, negociado a R$ 5,17. Já a Bovespa opera nesta tarde em queda de 0,84%. E após algumas semanas sem grandes discussões nas sessões plenárias, o clima voltou a esquentar ontem na Assembleia. A votação de um requerimento convocando o procurador-chefe do Ministério Público para falar sobre a investigação da TV Assembleia acabou em bate-boca entre os deputados. A gente vai falar agora com a Beatriz Frener, que está nas ruas de Curitiba e acompanhou, né, Bia? Ontem esse bate-boca lá, a coisa esquentou, o caldo entornou. Que tinha tudo para ser tranquila, mas que terminou com bastante discussão na segunda-feira. O que aconteceu, para explicar bem para os ouvintes, é que o deputado estadual Homero Marchesi do PROS, ele apresentou um requerimento para convidar o Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Giacoia, para ir até a Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos sobre a que passo está a investigação de possíveis irregularidades no contrato da Alep com a TV Icaraí, que fazia a operação da TV Assembleia. E aí, quando ele fez lá o pedido para que os deputados votassem favoráveis a esse requerimento, começou a esquentar, entornar o caldo ali, como se diz no ditado popular. O primeiro secretário da casa, que também é o deputado aí do PSD, o Romanelli, Luiz Cláudio Romanelli, pediu também a fala e foi ali fazer um pedido para que os outros parlamentares votassem contrários. E ali que iniciou as alfinetadas. Vamos ouvir a fala do Romanelli. O deputado Homero Marchesi se comporta muitas vezes como uma criança birrenta. Por que ele se comporta dessa forma? Porque ele não vê satisfeitas as suas tentativas de descredenciar permanentemente aos seus colegas deputados estaduais, a esse parlamento. Não sei até por que ele decidiu integrar o parlamento estadual se desrespeita tanto e não tem a menor consideração. Eu tenho uma visão crítica sobre o mandato que ele exerce como deputado. Na minha avaliação, de forma medíocre. Desculpe falar isso, mas entendo que o mandato dele não tem nada de produtivo. O que ele tenta criar sempre? Factóide contra essa casa. Porque sem nada apresentar, só fazia de conta com o discurso da hipocrisia. Lamentavelmente, é um factóide. Que o Homero Marchesi é acusado de agir contra a Assembleia Legislativa e o fato dele ter aí se interessado em obter mais informações sobre essa investigação do Ministério Público também acabou atribuindo mais uma vez esse título a ele. Mas o Romanelli, como vocês ouviram, chamou o Homero Marchesi de medíocre, né? E não ficou por aí o xingamento também de criança birrenta. Vamos ouvir o que o Homero Marchesi respondeu para o Luiz Cláudio Romanelli. Eu não vou ser deselegante como deputado Romanelli, até porque o meu passado é de estudo e trabalho. Eu não tenho sócio no escritório de advocacia que trabalha para o poder público, indicado por mim, nem que vai preso. Eu não sou um pequeno tirano que pensa em fazer e faz o que quer com a vida dos outros. Então, a minha avaliação do meu mandato é pelo menos 20 vezes superior à avaliação do mandato de quem me critica com insinuações pueris. Homero Marchesi, então, retribuiu as acusações com algumas insinuações a Luiz Cláudio Romanelli, mas não terminou por aí. Vamos ouvir mais um trecho agora que a briga ficou mais acalorada. Se Vossa Excelência é o seguinte, o seu mandato, deputado Homero, é medíocre mesmo. A região de Maringá não tem absolutamente nada que o senhor possa ter feito. Se não fossem as emendas que nós viabilizamos, o senhor não tinha feito nada. Paga os bloguinhos para falar isso. É um zero à esquerda. Tem mais de 15 milhões de meus lados. O seu mandato é um zero à esquerda. Por favor, vamos encerrar a discussão. Vamos à votação. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Amaro. Pela ordem, deputado Amaro. Enquanto o pessoal está votando, senhor presidente, só válido ressaltar que eu pedi na semana passada e continua de pé ainda o pedido do tatame aqui nessa casa, tá? Por favor, só para o senhor não esquecer. Obrigado. Vossa Excelência, aproveitando sempre o momento, traz o tema à tona. De uma risada ali por parte do Adhemar Traiano, que é o presidente da Assembleia Legislativa, que precisou entrar no meio da discussão para conseguir continuar com a pauta de votações.
E aí o deputado Amaro falou do tapete, do tatame. Não é a primeira vez que esse tipo de piada já está rolando ali nos corredores da Assembleia Legislativa, de que as sessões acabam se tornando rings de luta entre os deputados. É claro que lutas aí verbais. Mark, Escola. Valeu, Bia. Obrigado pelas suas informações. Olha, depois desse clima tenso, antes da gente abrir os microfones aqui, o requerimento proposto por Homero Marchesi foi votado e rejeitado pela maioria dos deputados. Apenas o próprio parlamentar e o coronel Lido do Democracia Cristã se posicionaram a favor. Ô, Mark, precisa de tatame mesmo na Assembleia? Não, precisa coisa nenhuma. Tudo conversa fiada, porque isso aí é que nem briga de jogador de futebol. Já viram aquelas brigas de jogador de futebol? Eles ficam se empurrando. Empurra daqui, empurra, mas não sabe, porradão mesmo, sabe, aquela na boca para fazer sangrar e tal, uma na ponta do nariz para estirar. Não tem, é só conversa fiada, é agarol. O que a Assembleia precisa é ser rejuvenescida, transformada. E rejuvenescida, que eu quero dizer, não é necessariamente com jovens, mas ela precisa ser oxigenada. E eu diria o seguinte: eu não sei por que tanto medo de trazer esse tema a lume. Existe alguma coisa que justifique o poder ter todo esse pavor de transformar essa notícia em uma notícia mais clara? E eu tô com saudades daquele senhorzinho lá do Jacóia. Faz tempo que eu não vejo Jacóia. Porque... Procurador-Geral de Justiça do Paraná. Eu sei que ele é o Procurador-Geral. Mas entra ano, entra governador, sai governador e tal, e eu só vi o Jacóia diminuir de tamanho. Né? Que ele estava já faz tempo, ele era maior, agora está diminuindo um pouco. O tempo passa, o tempo voa. E o Jacóia continua numa boa. Então, o doutor Jacóia, que é credor, evidentemente, de todo o meu respeito e tal, ele foi citado várias vezes. Ele é o Procurador-Geral do Estado. Entendo, respeitosamente, doutor Jacóia, que o senhor também tem obrigação, junto à população do Paraná, de expor que assunto é esse e por que falam tanto na sua PGR. E por que falam tanto no senhor, neste caso? Não é? Falam, quero dizer com bastante respeito, falam na figura do Procurador-Geral do Estado. Não que ele tenha algum envolvimento com o assunto. Eu sei que não tem, doutor Jacóia. Mas o senhor precisa vir ao povo do Paraná. A Assembleia serve para quê? A Assembleia é o sagrado local aonde se deve fazer o quê? Fiscalizar as ações do Executivo, é a premissa básica da Assembleia Legislativa, e também fiscalizar, evidentemente, a própria Assembleia, seus próprios atos. Daí são fiscalizados esses atos pelos senhores deputados e pelo Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas tem a dizer? Esse assunto é policial ou não é? Se não for, tudo isso precisa vir a lume, precisa ser exposto ao povo do Paraná. A Assembleia precisa levar uma sacudida. Sabe como, senhor Max Souza? No período eleitoral. Isso. É aí que as coisas mudam. Agora, Gê, eu quero ampliar até isso, que veja, você falou muito bem, não é o Gilberto Giacóia que está sendo convidado, não é o CPF dele, é a instituição, é o que ele representa. Há uma dúvida, que é uma dúvida palpável. Tem uma investigação que está há 2 anos sem qualquer atualização de informação ao público. Então, o Ministério Público deve informações sobre isso. Nem que seja o G-Book, Eduardo Escola, para dizer, tá sob sigilo. Não podemos falar, mas pelo menos isso. Não temos nada de informação. Porque quem cala também levanta dúvidas, né? E daí, só para terminar, G, permita, a questão é a seguinte. Quando eu falo aqui que não é o Gilberto Giacóia, e sim o Ministério Público Paraná que está sendo convocado lá, convidado, o termo é convidado a prestar esclarecimentos, eu quero saber onde estão os outros promotores do Paraná que nada fazem. Porque é a instituição que está sendo questionada, tá? Não é o CPF do Procurador-Geral de Justiça. É a instituição Ministério Público e tenho maior carinho por ela. Conheço o G-Book do Eduardo Escola, muitos promotores, todos sérios, íntegros, corretos. Verdade absoluta. E o nome deles está também acorrentado a tudo isso. Alô, promotores do Paraná. O que acontece? Porque o Ministério Público está se negando a dar explicações. Sobre a briga dos deputados, eles são isso aí. É isso aí. Eles custam bastante para fazer esse show que eles estão fazendo lá, tá? Custam bastante.
Mas acho que temos que passar um passo na frente, Filges, tá certo. Ministério Público, e aí? E aí? Você foi muito feliz, Marcos Souza, quando diz o seguinte: pode haver sigilo. E é evidente, escola, que há que respeitar esse sigilo. Mas o trâmite não é submetido ao sigilo. O contraditório, o que acontece no procedimento, está sob sigilo. Mas o trâmite processual, não. Portanto, se há 2 anos não acontece nada, ou há 2 anos ocorrem as situações, o povo precisa saber, são coisas diferentes. O interprocesso está sob sigilo, mas o andamento jamais. Então, nós precisamos saber, e você foi muito feliz. Não é o CPF do senhor procurador, de nenhum promotor, absolutamente, inúmeras pessoas íntegras, mas como é que é? Vão deixar correr e agora a escola também foi muito feliz, né? O oba-oba, tatame, como eu disse no início, tatame para empurrão, para com isso. Como é o nome do deputado engraçado? Amaro. Senhor Amaro, vamos rezar mais. Agora 4h34, trava-língua aqui no horário. Vamos em frente, vamos falar com Brasília agora. A Câmara